A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de falar sobre como lidar com enfermidades. Muitas vezes nós queremos a resposta de Deus, nós precisamos da resposta de Deus e nós precisamos que seja imediato. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nem sempre vem imediato, pois o não de Deus também é resposta. O não de Deus também é resposta. E aí que é o problema, porque quase nunca nós estamos preparados para receber o não de Deus. Aqui nós vamos ler um texto de Isaías 53, versículo 4. Vamos lá? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, ele quando ele se entregou por nós, quando ele levou sobre si todas as nossas pisaduras, né? Então quando todo o pecado caiu sobre ele, é porque como por um só homem entrou o pecado, por um só homem irá sair. E dentro do pecado está englobado ali a dor, o sofrimento, a tristeza, a solidão. Porque quando nós falamos ali de que Ele levou sobre si todas as nossas dores, ali está falando literal de todas as dores, não está falando só da dor física, ali está falando da dor da alma, ali está falando da cura interior, ali está falando de esperança, ali está falando de salvação, ali está falando de redenção. Quando Jesus fez esses milagres, curou os cegos, curou o paralítico, Ele ordenou para que paralíticos pegue a tua cama e anda. Ele, não só o motivo foi a cura física de cada um daqueles, mas também para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra toda a autoridade para perdoar pecados. Então, para você perceber que Jesus, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para perdoar pecados e sarar a sua terra. Mas nem sempre nós vamos escutar o sim de Deus. Muitas vezes nós escutaremos o não. Exemplo disso, Paulo. Quando Paulo pediu para que Jesus tirasse o espinho dele da carne, então Jesus virou para ele e falou assim: a minha graça te basta. Agora, a questão é, você está preparado para escutar o não de Deus? Você está preparado para ser um Paulo? Para quando o não de Deus vier, caso venha, o não de Deus, quando Ele falar não, será que você está preparado para continuar? Será que você está preparado para ficar firme, forte e lutar como que se você tivesse recebido a resposta a qual você tanto almejava? O que nós não entendemos, sabe o que é? Só de Deus nos responder já é uma graça tremenda para nós. Terrível é quando o Senhor se cala. Terrível é quando o Senhor vira as costas. Quando o Senhor fala conosco, nem que seja o não de Deus. Eu te garanto, o não de Deus é melhor do que muito sim que a gente recebe aí fora. Muito sim, muitas propostas, muitas coisas que nós recebemos aí fora. O não de Deus é muito melhor do que isso. Agora a questão é, será que estamos preparados para o não de Deus? Será que quando a enfermidade vier, será que quando a dor vier, será que quando a tristeza vier,
a solidão vier, será que você está preparado? Porque muitas vezes nós precisamos passar no vale. Infelizmente, muitas vezes nós precisamos passar no vale. Um povo que andou lado a lado com Jesus, viu as maravilhas de Jesus, elas experimentaram os milagres de Jesus. Mesmo assim, eles ignoravam Jesus. Mesmo assim, eles faziam coisas erradas e pecados cruéis. O não de Deus, ele muitas vezes não é fácil da gente aceitar, mas é necessário. Muitas vezes a gente tem que passar situações para que a nossa vida espiritual possa crescer, para que a nossa intimidade com Deus possa crescer. Tem um senhor que ele teve a filha dele estuprada e morta. E o estuprador, ele esquartejou a moça e ainda pôs fogo. E quando esse cara foi pego, ele estava sendo julgado. E aí então ele matou várias moças. E então tava lá os familiares, né, de todas as vítimas que eles conseguiram identificar. E aí você tem a oportunidade de falar algo para esse criminoso. Então as pessoas, né, falavam que você vai para o inferno e que você morra e que você sofra e que o diabo te carregue e por aí vai. Aí chegou a vez de um senhor. E enquanto esse pessoal falava isso, mandava ele para o inferno, xingava, esbravejava, ele, do jeito que ele estava ali, ó, bracinho assim, ó, mãozinha cruzada aqui, só olhando, olhava para o povo, sem expressão nenhuma. Chegou a hora desse senhor. Quando esse senhor chegou, ele falou o seguinte, ele falou, olha, você tirou algo muito especial de mim. Você tirou uma parte da minha vida. A minha vida, a partir do momento que você levou a minha filha, ela teve um buraco negro muito grande. Uma tristeza instaurou no nosso lar. Mas, como cristão que eu sou, o meu mestre me ensina que a minha confiança vem do Senhor. E quando eu pedi para que ele mantesse a minha filha viva, que nós achássemos a minha filha viva, o Senhor disse não. E você a matou, a esquartejou, e nós não podemos recuperar nossa filha com vida. Mas o meu mestre me ensina que eu devo perdoar. E por mais que doa em mim, eu te perdoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te perdoo. Pelo que você fez e pela dor que você causou na minha família. Você está perdoado. Quando esse senhor terminou de falar isso, que todos olharam para o criminoso, ele estava aos prantos. Ele estava literalmente abatido e chorando muito. Por quê? Porque Deus tem um propósito onde a gente menos espera, onde a gente não imagina. Deus alcança onde a gente não tem noção. E aí é onde vem a pergunta: será que eu e você teria a atitude desse Senhor? Será que nós escutaríamos o não de Deus e continuaríamos firmes, continuaríamos cristãos, continuaríamos adorando ao Senhor como Ele fez? Então é por isso que nós precisamos confiar, crer e acreditar, porque Deus tem propósito para tudo e o não dele também é resposta. Por mais que doa, o não dele também é resposta.
Por que nós batemos tanto nessa tecla? Porque se Deus te der a cura que você tanto precisa, Ele é Deus. Se Ele não te der a cura que você precisa, Ele é Deus. Se Ele te der a vitória, Ele é Deus. Se Ele não te der a vitória, Ele continua sendo Deus. Por isso, nós precisamos aprender a ouvir o não, porque Deus continua sendo Deus. Independentemente se Ele diz sim ou se Ele diz não. Mas por que nós estamos falando tanto do não de Deus? Porque falar do sim de Deus é fácil, é bom. Porque falar para você, olha, Deus vai te abençoar, a vitória é sua, você vai ser abençoado, a cura chegou, a vitória está aí, é muito bom. Quem não quer uma vitória? Por isso nós temos que estar muito preparados para o não. Mas isso não quer dizer que o sim não vem. Isso não quer dizer que a vitória não vai vir. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Como a mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos 5, 24. Vamos ler? E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do teu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A mulher do fluxo de sangue, ela estava desesperada por uma cura, e ela tinha certeza, ela estava convicta, se ela tão somente tocasse na veste de Jesus, ela teria a sua cura. Ela precisava sair da multidão. A multidão espremia Jesus, a multidão impedia que ela encostasse, que ela chegasse em Jesus. Ainda mais pelo fato que eu creio que ela estava debilitada, cansada, pelo fato de já padecer há vários anos daquela enfermidade. Ela já tinha gasto tudo que tinha, ela já tinha tentado todos os médicos, ela já tinha tentado todos os meios e nada resolvia. Mas aí ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve a convicção, ela estava convicta que se ela tocasse na veste, na orla da veste de Jesus, ela seria curada. Mas o problema é que, sabe o que é a multidão hoje? Sabe qual a multidão que nos espreme? Qual a multidão que nos oprime e nós nem percebemos? A multidão de hoje, traduzindo para os dias de hoje, são as redes sociais, é a multidão, as novelas são a multidão, computador é a multidão, a falta de compromisso é a multidão, você não tem tempo para nada é a multidão, o desânimo é a multidão, a incredulidade é a multidão, dar ouvidos àquilo que não presta é a multidão, perder tempo com aquilo que não vai produzir nada de bom para você é a multidão. Essas multidões, elas nos oprimem, nós nunca temos tempo para nada, nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar ao Senhor. Você quer tocar na veste de Jesus, mas quantas vezes você parou para orar? Quantas vezes você parou para ler a palavra? Quantas vezes você fez um compromisso com Deus? Quantas vezes você fez um jejum? Quantas vezes você fez uma campanha? Aí você vira para mim e fala: mas eu fui no culto, eu fui na igreja. Tá, você foi na igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. Você ir à igreja e você participar do culto é diferente.
Você pode muito bem estar na igreja, mas está no celular. Você está na igreja, mas você está conversando. Você está na igreja, mas seu pensamento está muito longe. Então, ir à igreja não quer dizer nada. Você está no meio da multidão. Você precisa sair da multidão. Assim que você conseguir sair da multidão, aí sim você vai conseguir tocar na veste de Jesus. Porque se você ficar na multidão, Jesus passa. E assim que Jesus passar, pronto. Aí a tua oportunidade passou. Cuidado para você não deixar a sua oportunidade passar. Cuidado com a multidão. A multidão vai te espremer, vai te oprimir. A multidão é cruel. Ela é cruel. Mas o problema é que nós muitas vezes gostamos da multidão. Queremos estar na multidão. Porque não pense você que trilhar os caminhos de Jesus é fácil, porque não é. Exatamente porque a gente tem que sair da multidão. Aí é onde o não de Deus chega. E nós não estamos preparados para ouvir. Porque muitas das vezes, um não, você fala assim, não, eu já vim no culto 2 vezes, eu vim na igreja 2 vezes, não recebi nada, Deus não falou comigo, eu não vou nem vir na igreja mais. 2 vezes. Se você fosse olhar o que os apóstolos passaram, o que os cristãos passaram por Jesus, o que José passou por Jesus até ser abençoado, Jacó, poderia citar eles que esperaram 10 anos, 20 anos, 30 anos e vários anos até ser abençoado, porém não desistiu. Eles saíam da multidão. Então cuidado com a multidão. Muitas pessoas hoje procuram por milagres, por motivos egoístas. Querem curar-se fisicamente, mas não se preocupam com a saúde espiritual. Eles não se preocupam com a saúde espiritual, querem ficar na multidão. E para a gente receber a bênção, como a mulher do fluxo de sangue foi abençoada, ela recebeu a cura, ela precisou sair da multidão. Ela precisou sair da multidão. Quer uma supervisão, mas não busca as riquezas eternas, quer ficar nas riquezas terrenas, e as coisas terrenas vão passar. As igrejas ficam enfatizando milagres, negligenciam a pregação da palavra de Deus, estão alimentando os apetites, os egos das pessoas, dos membros, para ter aplauso, para ter joinha, tapinha nas costas, mas esquece de falar da verdadeira palavra do Senhor. Deus cura, cura. Deus traz a vitória, traz a vitória. Deus perdoa, perdoa. Mas nós precisamos ter posição diante de Deus, como essa mulher do fluxo de sangue, como foi pregado aqui em Isaías 53. Isaías 53, 4, ele não é apenas uma promessa para a cura das nossas enfermidades, ele vai muito mais além do que isso. Ele é uma promessa de cura para a pior das enfermidades que o ser humano possa ter, que é o pecado. Ele é uma promessa de cura para o pecado. Por isso que Jesus levou sobre si as nossas pisaduras. Por isso que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, para que assim nós pudéssemos, através dele, ser livres do pecado e ter a salvação, aceitando-o como o único Senhor e Salvador. E com isso, alcançamos a vida eterna, porque Jesus condenou atitudes iguais às que estavam acontecendo na igreja, das pessoas quererem falar só de milagre, pregar só milagre, só que Deus vai abençoar, que Deus vai dar, que venha que você receba a cura, venha que você receba a chave, venha que vai dar tudo certo. Então Deus condenou isso em João 6,26. Ele falou para o povo, falou, olha, vocês precisam pregar a palavra de Deus, vocês precisam pregar a salvação,
Vocês precisam pregar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Mas o povo insistia em falar só de milagre, é campanha, é chave, é não sei o quê. Que as igrejas enfatizam milagres e negligenciam a pregação da palavra de Deus. E isso Jesus condenou fortemente. Nós precisamos sim receber milagres, mas isso não é o principal. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o mais vos será acrescentado. Deus é bom o tempo todo.